Salve galera, beleza? Borges aqui, ai que gostoso, que delícia estar aqui com vocês exatamente para mais uma aulinha rápida de língua portuguesa. Hoje falando das 10 questões de português que sempre caem em concursos. Elementos assim, pessoal, que vocês precisam saber, pelo menos que existe, né? Aquele tipo de... É claro, aí Borges, mas não caiu tal coisa no meu último concurso. É porque isso aqui, pessoal, é muito variável. Esse aqui são as 10 questões que mais caem em concursos, tá? Então fique atento e vamos falar sobre isso agora, tá? Eu sou o professor Borges de Língua Portuguesa. Eu trouxe um conteúdinho aqui, ó, gostosinho no azeite pra você. Vamos falar então de 10 questões que sempre caem, sendo elas dos assuntos interpretação de texto, figuras de linguagem, funções da linguagem, semântica. Em semântica, pessoal, nós temos uma ampla gama de possibilidades, como por exemplo, homônimos, sinônimos e antônimos, polissemia, hiperônimos e hipônimos, e dependendo do concurso, mas parônimos e homônimos com certeza são campeões aí em provas, por conta da confusão que eles geram no falante da língua. Acentuação gráfica, já abrindo o carro-chefe aqui da nossa gramática. Em sintaxe, sujeito, saber o que é o sujeito é essencial. Concordância, seja ela verbal ou nominal. Regência, principalmente envolvendo o conceito de crase. Pontuação e tópicos de linguagem. Quando eu falo tópicos de linguagem, já pode se apegar principalmente ao uso dos porquês. Esse aqui é campeão para cair em prova de concurso, beleza? Trouxe aqui então para vocês um exercício, um exemplo de como cai exercício de interpretação de texto. E é isso aqui exatamente desse jeito. Joga na tela, eu quero imagens e eu quero cadeiras. Tá aqui, ó. Mas Borges, um texto desse imenso, já me deu vontade de sair correndo. Antes de sair correndo, pessoal, para interpretação de texto, eu sempre indico a vocês que vocês vão lá e deem uma olhada nos exercícios. Vocês vão perceber, por exemplo, assim como esse, que muitos exercícios relacionados a textos imensos são isso aqui, ó. A generalização é a aplicação de conclusões obtidas de um conjunto limitado ou específico de dados a um contexto mais amplo. Baseando-se no texto em questão, identifique a alternativa que exemplifica o momento em que o autor faz uso dessa estratégia. Aqui, ó. Pensa comigo, as escolas tradicionais, como todas as instituições, são dotadas de mecanismos. Peraí, são dotadas de mecanismos para impedir as mudanças. Todas as instituições são assim? Se você disser que todas as instituições são desse jeito, são dotadas de mecanismos para impedir as mudanças, se você garantir para mim que todas são assim, beleza. Agora, se tiver uma que não seja assim, então nem todas são, nesse caso, dotadas de mecanismos para impedir as mudanças. Isso aqui, pessoal, é o conceito de generalização, que inclusive eu sempre peço para não ser usado na redação. Por isso a resposta correta é a letrinha A. Então exercícios de interpretação de texto não estão muito relacionados a... Claro, o texto é importante, é óbvio, mas antes leia o exercício, analise o exercício para que você não fique batendo cabeça e lendo um texto como esse, por exemplo, que é imenso. Existem textos muito bons, mas na maioria das vezes são desnecessários, tá? Então tome cuidado para não perder tempo. Figuras de linguagem, saber as figuras de linguagem. Borges, quais figuras de linguagem eu devo saber? Vamos lá, anote. Comparação, metáfora, catacrese, metonímia. Quais metonímias? Todas, e além dessas, antonomasia e sinédoque. Já caiu sinédoque em prova, hein? Toma cuidado. Eufemismo, gradação, sinestesia. Ó, isso aqui é de sinestesia, um exercício que trata de sinestesia. O que é de sinestesia, Borges? Sinestesia é quando eu associo características de um sentido humano, audição, tato, paladar, olfato e visão. Quando eu misturo isso, tá? Por exemplo, ó, você tem um sorriso doce, lá ele. Sorriso está associado à visão, porque nós vemos o sorriso das pessoas. E o doce está associado a paladar. Então eu misturei. Por isso que aqui acontece sinestesia. Além dessas que eu falei, fique atento a hipérbole, antítese, prosopopeia, paradoxo, perífrase. Perífrase como figura de linguagem, não como circunlóquio. Tome cuidado, tá? Eu posso colocar também, para a gente finalizar aqui, ironia. Essas são as figuras de linguagem
mais importantes. Além dessas, temos as figuras de estrutura que costumam cair também, como por exemplo pleonasmo, tanto de ideia quanto o pleonasmo de estrutura. Também elipse, zeugma, assíndeto e polissíndeto, hipérbato, é campeão em cair em provas. Eu posso destacar também para vocês aqui, para a gente finalizar essa, como figura de linguagem não, mas como vício de linguagem anacoluto, tá bem? Depois nós temos aqui funções da linguagem. Ô, Borges, eu nunca aprendi essas funções da linguagem. A única que eu conheço é aquela função metalinguística, que é o código pelo código. Sempre me falam isso. A única coisa que eu lembro é isso, do código pelo código. Quando na verdade é bem mais do que isso, pessoal. Mas nada demais. Quando eu tenho a capacidade de analisar um texto, como esse, por exemplo, ó, seca na Amazônia, bate recorde e se estender até janeiro, e se estende até janeiro. Situação de rios estratégicos é crítica. Pessoal, sempre reclama pra mim, falando assim, pô, Boris, você não faz uma revisão do exercício antes de colocar no vídeo? Não, isso aqui é da banca, entendeu? É um erro da banca e eu deixo pra banca assumir, tá? Então o texto apresentado aqui, considerando a linguagem empregada no texto e seu objetivo, isso é muito importante, o objetivo da comunicação é o que determina muito a sua função. É correto afirmar que a função que predomina no texto é apelativa, fática, referencial ou emotiva. Bom, emotiva está ligado ao eu. E ali eu percebo que o eu, né, do emissor, não está no texto. Apelativa, tem gente que foi nessa. Por quê? Ó, a função que predomina no texto é a apelativa, uma vez que o objetivo é convencer o leitor. Ele não está tentando convencer de nada, ele está informando. Tá? Toma cuidado para não confundir as coisas. Não é porque ele está trazendo uma informação triste, olha lá, oh meu Deus, seca na Amazônia, bate recorde, Jesus, todo mundo está triste, todo mundo quer salvar a Amazônia. Mas em nenhum momento aqui ele está buscando uma solução para a problemática, tentando convencer você de alguma coisa. Ele não está tentando te convencer de não uma ação. Então, também não é apelativa. Fática, nesse caso, pessoal, ó, a função, pois o foco é estabelecer uma relação aberta entre o autor e o leitor. Pessoal, não. O canal, nesse caso, que é o meio de comunicação, está aqui, ó. É um texto, numa prova. Então, a parte mais importante desse texto, para mim, foi o canal utilizado para comunicação? Foi. Então, não, também não é fática. Aqui na nossa função é a função referencial, pois o assunto aqui é o elemento principal desse texto. O que é mais importante aqui no texto? É o autor? Não. É o canal utilizado? Não. É a mensagem? Não. É o receptor? Nem sei quem leu isso aqui, cara. É o código utilizado? Pô, o código ele usou a língua portuguesa, mas ele não está falando do código. Então aqui é o assunto, o elemento principal. Semântica, que eu acabei de falar para vocês. Bom, a semântica, pessoal, ela vai cair principalmente com homônimos e parônimos, tá? Homônimos são palavras que ou se escrevem de forma igual, ou se pronunciam de forma igual, né? Ou nesse caso, invertendo. Pode ser que aconteça os dois. Deixa eu explicar, mas eu não quero deixar vocês confusos. Homônimos, esse homo significa igual, tá? Então, homo é igual. O que significa isso? Eu tenho palavras homônimas que se escrevem igual, mas a pronúncia é diferente. Como, por exemplo, o substantivo jogo e o verbo jogo. A escrita é a mesma, mas a pronúncia é diferente. Eu tenho palavras que você pronuncia de forma diferente, mas se escreve de forma igual. Como, por exemplo, a palavra... Não, eu inverti. Calma. Vou escrever porque eu prefiro escrever e deixar bonito do que deixar vocês confusos. Deus me livre, tá? Homônimos, homófonos. Ó, o som é igual. Tá vendo? Senso é igual a senso. O som é o mesmo, tá? Mas na escrita é diferente. Isso são homônimos homófonos. Homônimos homógrafos. Você escreve de forma igual, mas a pronúncia é diferente. Tipo a palavra sede, quero água, e sede, lugar, né? A matriz de algum lugar. Então, isso são homônimos homógrafos. É claro que nós temos também os homônimos perfeitos, quando as palavras se escrevem de forma igual e se pronunciam de forma igual, como acontece, por exemplo, com as palavras cedo, do verbo ceder, eu cedo o meu lugar, e cedo, advérbio, eu cheguei cedo.
Então, isso são homônimos. Já os parônimos, pessoal, o parônimo nem existe na gramática, pra você ter noção, tá? O que é um parônimo? É quando a palavra ela é escrita de forma parecida, com a pronúncia parecida, mas não tem nada a ver uma paçoca com a outra. Por exemplo, a palavra fragrante é a palavra flagrante. A pronúncia é diferente. Tá? A escrita é diferente. Então, o que aconteceu? Confusão. Aí criaram, né, o conceito de parônimos, de nomes parecidos, para a gente poder analisar isso. Por exemplo, infringir é você ir contra a lei. Infligir é você castigar, usar castigo. Ah, pá! Isso é infligir. Então, aqui eu não tenho como não diferenciar as palavras. No conceito de senso, que são homônimos, senso com S, no sentido de sensibilidade, de ter senso, noção, e senso com C é contagem. Então, eu preciso entender que as duas, apesar de serem pronunciadas de forma igual, a escrita é diferente e o sentido é diferente. Aqui é a resposta correta. Então, ó, sabia que se infringisse as normas, olha lá, é infringir norma, não tem como infligir, não tem como bater na norma. Na outra, na campanha política fez flagrante oposição, ou seja, algo que pode ser visto, flagrado, tá? Flagrante vem de cheiro. Economistas aguardavam com interesse a divulgação dos resultados do último censo, contagem. Por isso a resposta correta, letrinha B. Acentuação gráfica. Oh my gosh. Os meus alunos não têm, sabe, eles têm uma dificuldade imensa para a acentuação porque não começam do início. Por exemplo, quantas vogais nós temos na língua portuguesa? Eu faço essa pergunta e é sempre uma bateção de cabeça. 5? Ah, então é 6. Não, são 12. São 12 vogais, tá? Letras nós temos 5. Vogais nós temos 12. Então eu preciso começar... Eu acho redundante, né? Mas é necessário começar do início, tá? Não queira começar analisando a acentuação gráfica. Analise primeiro os termos sintáticos. Perdão, os termos fonéticos. Eu falei termos sintáticos, da onde eu tirei isso? Por exemplo, para eu entender que a palavra redimi-la é uma palavra que foi acentuada de forma errada, eu preciso saber que isso aqui é uma oxítona, né? Palavras oxítonas terminadas em i não levam acento, então eu preciso ter essa noção e ter noção, por exemplo, que a palavra atraí-lo levou acento, né? Mas não da mesma forma, mesmo que seja o i, porque aqui ocorreu o que nós chamamos de hiato. Então eu preciso entender a diferença de um hiato para uma sílaba comum. Por isso que é necessário entender os conceitos, os termos fonéticos antes de abordar a acentuação gráfica, tá? Pausazinha para falar. Condições exclusivas para o seu concurso Gabarite Português e Matemática. Curso completo está disponível e vai estar aqui na descrição desse vídeo. Aí, preciso fazer um jabá, vai. Estamos aqui para ganhar o pão de cada dia. E eu tenho certeza que você vai me ajudar a ganhar o pão de cada dia com azeite. Ok? Valor R$ 197 no Pix ou R$ 19,66. Não sei porque ele pegou esse número 66 no cartão. Preço válido até 31 de dezembro. Vamos lá, continuando. Sintaxe do... pessoal, primeira coisa que eu preciso entender, tá? O que é sujeito não é predicado. O que é predicado não é sujeito. Quando eu chego aqui na oração, eu falo, eu quero fazer coisas. Tá, primeiro, achei o verbo, né? Quem quer? Eu quero. Então aqui está o sujeito. O restante é tudo o predicado. E a primeira coisa que já precisa entender é, se está escrito, está lá escrito, já não é indeterminado e esse termo aqui nem existe mais. Nós chamamos de oração sem sujeito. Não existe mais sujeito inexistente. Então, o meu sujeito, e se está escrito, também não pode ser desinencial, que é o famoso sujeito oculto. Se você aprendeu só a parte do nome oculto, tem outros nomezinhos para você aprender. Agora, como é que eu faço a diferença de composto e simples? É só analisar quantos núcleos nós temos. É uma palavra só? Se tem uma palavra só, então eu só tenho um núcleo. Ou seja, o meu sujeito é simples. Pessoal, não pode ser tão fácil assim. É muito fácil. É muito fácil. Concordância verbal. Pessoal, concordar significa estar da mesma forma, ir na mesma ideia. Se eu disser, por exemplo, os meninos veio em casa. O quê? Não.
Os meninos vieram. Por quê? Porque precisa ser plural, já que o meu sujeito aqui está no plural. E da mesma forma, os aqui concorda também com meninos. Entendeu? Então, como meninos indica realmente um número, na realidade, eu tenho vários garotos. Tá lá. Lá ele, hein? Ó, o os tem que concordar porque está acompanhando meninos. E o vieram tem que concordar, pois é um verbo apresentando, né, a ação ou intenção do meu sujeito. Então é isso que eu preciso entender. É claro que na prova não vai cair dessa forma simples. Vai cair isso aqui, por exemplo. Ó. Verbo fazer no sentido de tempo decorrido é invariável, ele não se flexiona. Então não é fazem anos, é faz anos. Ela o esperava, já fazia, não faziam, já fazia 2 semanas. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou tempo decorrido, ele é impessoal. Então, na sua bolsa havia muitas moedas. Da mesma forma que, se ele tiver um verbo auxiliar, o verbo auxiliar assume essa impessoalidade. Deve haver aqui pessoas cultas. Por isso que a resposta correta, neste caso, é a letrinha C. Regência verbal, crase. Pessoal, entender o conceito de regência verbal é essencial, tá? Como, por exemplo, a regência do verbo opor. Quem se opõe a alguma coisa. Então, eu sei que eu já tenho a preposição. Agora, eu preciso analisar se nós teremos ali o artigo ou, né, o artigo no plural para acompanhar este verbo. Então, ó, os motivos que se opõem a problemas. Problemas está no plural, eu não vou colocar crase aqui. Os motivos que se opõem a esta pessoa. Esta é pronome demonstrativo, não aceita artigo, então não aceita crase. Os motivos que se opõem a pessoas, também, mesmo sentido lá, ó, palavra no plural. A resposta correta, os motivos que se opõem à oferta. Ficou na dúvida? Troca oferta por uma palavra masculina, vamos colocar por preço. Os motivos que se opõem ao preço. Se eu disser ao aqui, significa que eu tenho a mais o. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho a mais a. Assinale a alternativa correta pontuada. Pessoal, para aprender com pontuação, tá? Esse aqui é uma pedrinha no sapato de muitos alunos. Para aprender sobre pontuação, você precisa obrigatoriamente, tá, analisar tudo aquilo que faz parte do contexto da sintaxe. Eu nunca vou aprender o que é a pontuação se eu não souber o que é um sujeito, um predicado, um complemento verbal, um complemento nominal, um agente da passiva. Eu nunca vou saber pontuar se eu não souber uma oração subordinada adjetiva, explicativa, ou uma oração subordinada substantiva, que não pode ser separado, como por exemplo aconteceu aqui, ó. Isso aqui não existe, isso aqui é proibido na língua portuguesa, entendeu? Então eu preciso ter conhecimento da sintaxe antes de ter conhecimento da pontuação. Aí eu vou saber que isso aqui é uma oração subordinada adverbial condicional, eu vou saber que ela está intercalada e por isso eu preciso usar vírgula, tá bem? E por último, mas não menos importante, tópicos de linguagem. Pessoal, esses daqui, ó, esse aqui e esse aqui são os principais, tá? Por quê, mal com L, mal com um, afim junto, afim separado. E o acerca, que pode ser utilizado aqui tudo junto, que significa sobre, ou que pode ser utilizado aqui cerca, que significa próximo, e o verbo haver no sentido de tempo decorrido, como nós já falamos. Então, como que eu vou fazer para saber isso aqui? Ó, não consegui entender o... Opa! Por quê? Junto com acento. Se eu tenho aqui o artigo, esse cara aqui é um substantivo, eu vou usar o porquê junto com acento. Estava com um mau pressentimento. Para saber se daqui é só trocar por bom. Tá vendo? Por quê? Porque mal com L, ó, matemática básica, hein? Desce o L. Dá para desenhar um E aqui? Dá. Então, mal com L é o oposto de bem. Mal com U, matemática básica, ó, o Harrison vai ficar orgulhoso. Dá para desenhar um O aqui? Dá. Olha, então... mal com um é o oposto de bom. Tá ali, ó. Estava com um bom pressentimento. Ah, então estava com um mau pressentimento. Ele saiu cedo a fim de... Pessoal, a fim é sempre separado no sentido de finalidade. O afim junto significa semelhante, tá? E por último aqui, há cerca de uma semana. Junto ou separado? É o separado, pessoal. Por quê? Há cerca de uma semana. Faz cerca de uma semana. O verbo haver, nesse caso aqui, dá para você trocar pelo verbo fazer e fica fácil de entender. Beleza? A resposta correta, letrinha C. Espero que você tenha gostado dessa aula feita com muito amor, muita carinho, muita dedicação para você, tá bom?
Um beijo nesses corações ávidos e é nóis. Valeu, galera!